O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões. Falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida. Pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Elevou os olhos para o céu. Abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje é muita coisa, vou tentar resumir, né? Vamos entender primeiro. O ser humano peca contra Deus, querendo ser Deus, por influência do demônio. Isso gerou escravidões ao demônio, porque seduzido pelo demônio, esse mundo jaz na mão do demônio, ao pecado, aquele desejo do corpo que antes era submisso ao da alma, que por sua vez ao Criador ficou desordenado, ou seja, o nosso corpo pede coisas sem que a alma queira, e na hora que ele quer, isso gera o pecado, a desordem, isso gera escravidão. Escravos do sofrimento, ninguém escapa, e da morte. Isso tudo que eu falei, todos nós somos, inevitavelmente, desde o pecado original. A partir dali, todo ser humano nasce pecador. Todo ser humano. Pecador no sentido de pecado original, né? De desordem no desejo do corpo. O que Deus criou no início, na revelação da história? Arão como sacerdote. E ao longo do Antigo Testamento, todos que eram da tribo de Levi, que é de Arão, se tornavam sacerdotes. E o povo oferecia em expiação aos pecados animais. Depois que construiu o templo tinha 3 cômodos. O pátio dos gentios, o santo, que é onde ficava o primeiro altar, e o último cômodo, o santo dos santos. Durante todo o Antigo Testamento, todos que eram sacerdotes da tribo de Levi, eram praticamente açougueiros, né? O que fazia o sacerdote? O povo levava os animaizinhos, cordeiros, bezerros, touros. O sacerdote ia no pátio, matava o animal, pegava o sangue junto com o incenso e colocava no primeiro altar, no primeiro cômodo, né, chamado santo. Uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é da misericórdia, na época mais ou menos setembro, o mês de setembro nosso, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava o sangue e também entrava no Santo dos Santos, que é o último cômodo, que tinha uma cortina. Lá não entrava o ano inteiro. E ali oferecia o sangue do cordeiro em expiação de todos os pecados, junto com o incenso. Lá tinha a Arca da Aliança no início, as tábuas da lei e
vara de Arão, ali, até a primeira destruição do templo, quando foram roubados tudo isso. Quando o templo foi destruído a segunda vez em Roma, já não tinha nada, porque já tinha roubado tudo. O que aconteceu? O povo começou a levar animaizinhos e não se convertia. Achava que faz um monte de bobagem, leva um animal e fica por isso mesmo. O que Deus fez? O seu Filho se encarnou, o Filho eterno, toma a condição humana, e ensina o manual de instrução para nós, que é a Bíblia, o Evangelho e todos os documentos da igreja, como é que nós vamos ser felizes no mundo. E o que ele faz? Ao invés de agora animaizinhos serem sacrifício para o pecado, ele mesmo dá a vida por nós. Como ele é Deus, o sacrifício na cruz de 2000 anos atrás permanece na eternidade, porque ali tem a carne humana daquela época histórica, mas tem a natureza divina que é para sempre. Então a missa é colocar presente o sacrifício de 2000 anos atrás. O mesmo sacrifício de 2000 anos atrás se faz presente no altar. Abre o céu, o eterno toca o tempo. Por isso que a missa tem que ser toda solene. A missa não é um culto evangélico. Aqui não é para oba-oba, porque aqui é um sacrifício. Você acha que todo mundo ia ficar lá na hora da cruz, Jesus crucificado, Nossa Senhora estava lá brincando, dançando? Não. Como é que estava? Constrita. Estava fechado, com o coração. Sim, fechada não no sentido aberta, né, o espírito. Mas nós devemos vir à missa com o coração contrito, para entregar nossos pecados, lavar no altar e voltar para lá para dar testemunho. Então a missa é um sacrifício, que também é um banquete, mas também é um sacrifício. É um momento que nós devemos chegar com o coração aberto, trazer todos os problemas que nós temos, as dores, as humilhações, as doenças, as provações e os pecados. O ofertório é a hora que você vem. Bem, mesmo depois que Jesus deu a vida e tem a missa, o povo não está se convertendo. Antes era porque transferiu tudo para os animais. E agora? Agora não tem mais animais. A única forma que você tem de participar da missa é você se unindo ao sacrifício de Cristo. E por que hoje é difícil se converter? Pela ignorância. O povo católico não sabe o que é missa. Por isso que fica caçando chifre e cabeça de égua. Quer que a missa seja cheia de teatro, quer que coloca um monte de coisa. Tem padre que desce num tirolesa, não tem? Drone quer uma atração. Porque acha que a missa é algo para você se sentir bem, se gostar, um palco. Não, a missa não é para você se sentir bem. A missa é chata mesmo. Normalmente a missa é chata. Eu estou falando isso aqui, Jesus deve ficar bravo, porque é verdade. Ela tem um rito. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é algo que deve nos levar à introspecção. Só que à medida que você vai conhecendo o que acontece aqui, naquele momento em que eu me transformo em próprio Cristo, em persona Christi, muitas pessoas já viram mãos sangrando, Nossa Senhora atrás, toda a milícia celeste. Uma pessoa uma vez viu entre mim e o diácono milhares de anjos. Todo o céu participa do único sacrifício do Senhor, que prova que nos ama dando a vida. Então é para você chegar com o coração, não é para chegar brincando, conversando na missa. Não é hora de brincadeira, de conversar. É hora de entrar no mistério. A caminhada é o povo a caminho neste mundo, o rito de entrada. É o povo que caminha neste mundo. Depois vem todo o incenso, para dizer que aqui é sagrado. O altar não deve ser usado para outra coisa. O altar é sagrado, por isso que a gente faz reverência. Se tiver o Santíssimo aqui, a gente faz genuflexão, porque é a presença de Jesus. O canto de perdão, o ato de penitencial, para nós pedirmos perdão pelos pecados veniais. Os pecados mortais, só a confissão tira. Não tira o ato penitencial. Quem pode comungar? Quem está em estado de graça. Quem é que está em estado de graça?
quem pelo menos confessou uma vez por ano e não cometeu um pecado dos 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Vocês já sabem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, nada de superstição, nada de perder a esperança, a fé, de não confiar na misericórdia, usar o santo nome de Deus em vão, que é blasfêmia, ou não buscar a intimidade com Deus, faltar missas domingos e dia de preceito. Quem falta missa domingo e sabe, e não tinha um motivo, não pode comungar até confessar. Honrar pai e mãe, você desonrar pai e mãe, né? Você não visita, maltrata. Mágoa, não matar, que também a mágoa. Você que não conversa com alguém, que vira a cara para os outros, você tem que se converter. Porque isso é pecado mortal, é matar o ser humano na sua... Você não pode comungar, a não ser que você tente, mesmo que a pessoa não queira o seu perdão, mas você fez sua parte e reza por ela. Então, não matar no coração. O 6º mandamento, sexo fora do casamento, fornicação, você não pode comungar, é pecado gravíssimo e também contra a carne. Adultério, não pode comungar. Masturbação, pornografia. Relações sexuais atípicas no casamento. Sexo no casamento é olho no olho, né? Essas coisas de brincadeirinha, de shop aí, é gravíssimo. Ok? Todos os tipos de relacionamentos, ainda mais outros. Relacionamento fora do matrimônio, mesmo que esteja vivendo junto, sem o rito matrimonial, que você que pode casar, deve se casar rapidamente. O 7º mandamento, não roubar. E aí não roubar, pegar coisa, não pagar conta, mas você pode roubar o tempo no trabalho, o roubo naquilo que você deveria fazer ou não. O falso testemunho, a maledicência, falar mal de alguém ou inventar calúnias. O 9º mandamento, não cobiçar o homem ou a mulher do próximo, né? Ou se você já é casado, cobiçar alguém. E o 10º mandamento, que é cobiçar bens materiais. Ficar triste com o crescimento dos outros, ou querer que diz, né? Inveja, e assim por diante. E além dos mandamentos da igreja, vir à missa pela menos uma vez por ano, confessar, ficar mais de anos sem confessar é pecado. Todos esses casos não se deve comungar antes de confessar. Agora, os casais de segunda união, existem casos e casos. Por exemplo, tem gente que não tinha conversão, casou, separou, casou de novo, teve filho e se converteu. Esses são os casos que doem para nós, por quê? Porque a pessoa converteu depois. Aí ela está casada com filhos, e aí como é que faz? Bem, a igreja não libera a comunhão porque tem que resolver esse caso. Mas você pode fazer a comunhão espiritual. Você comunga espiritualmente. Tem gente que não acredita, mas teve uma pessoa que não acreditava, depois ela me deu um testemunho, já li ela aqui, dizendo que ela sentiu uma êxtase da comunhão espiritual. Porque não é culpa, você converteu depois. É culpa da família que não educou na fé, é culpa do padre, das catequistas, e assim por diante. A igreja sabe que errou muito na catequese. Então tem gente que casa e não sabe o que é casar. Os cursos de noivos, né? Bem, essas pessoas têm que fazer o quê? Entrar com um processo de nulidade para ver se houve não é anular o casamento, ver se houve um casamento de verdade ou não. Viver uma santidade, pode participar de todas as pastorais, menos ministro, porque não pode comungar, mas as pastorais pode participar. Rezar o terço aqui no santismo, rezar em família, viver a santidade em família. A igreja pede para não separar quando tem filho, porque senão vai gerar mais trauma ainda. Se a igreja pede para não separar, não quer dizer que você é sujo, pecado mortal só. Você está irregular. Então participe da igreja, aguarde o processo e a igreja dá uma brecha. Se vocês decidirem viverem a castidade, mesmo morando junto, pode confessar e comungar. E se um dos cônjuges quer viver e o outro não quer, você pode, a igreja permite isso, você pode falar para o marido que queria, ou para a esposa, e se ele brigar, você cede na relação, confessa e pode um lado comungar, se isso for verdadeiro no seu coração. Entenderam o que a igreja faz para ajudar? A gente sabe que são casais, muitos casais de segunda união são santíssimos, rezam o rosário todo dia, choram pela falta da Eucaristia. E pessoas que são regulares comungam como se fosse um nada. Já chega no banco conversando e até falando mal dos outros, né?
Então a gente sabe disso. Então a igreja é condescendente com esses casais e quer vocês perto da gente, o mais perto possível. Tudo bem? Bem, então, estado de pecado mortal não se comunga, deve confessar. Quando deve confessar? Sempre que cair em pecado mortal, e quanto mais confessar, de 2 em 2 meses, mês em mês, melhor. Entenderam? Bem, o que então é a Eucaristia? Jesus morre na cruz, paixão, morte e ressurreição, e ele resolve um dia antes, fazer a Santa Ceia com os apóstolos. E ele usa o pão e o vinho, que simboliza o seu, que naquele momento é para simbolizar, mas depois se torna o seu corpo e o seu sangue. Bem, aqui na primeira leitura, porque Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Lembra que eu falei que os sacerdotes da tribo de Levi eram da tribo de Levi, no Antigo Testamento? Então, na primeira leitura, fala de Melquisedeque. Porque Melquisedeque veio do nada, ninguém sabe a sua origem, deu a bênção a Abraão. Abraão é o ápice para o Antigo Testamento. E Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, não é isso? Ora, se Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque está acima de Abraão, concorda? Então, a carta aos Hebreus falou que Jesus é sacerdote segundo Melquisedeque. Como assim? Ele veio de uma origem divina, não é da tribo de Levi, mas veio do alto. A sua natureza humana é da tribo de Judá, mas a sua natureza divina veio como Melquisedeque, desconhecida, veio do alto. E está acima de Abraão. Antes de Abraão, eu sou. Então, por isso que foi justificado o sacerdócio de Cristo. Então, Cristo vai lá e institui a Eucaristia. O último cálice de sangue, ele não toma, e o cordeiro, que geralmente tinha na ceia judaica, não tem, porque no dia seguinte ele se torna o cordeiro. Então ele morre de uma vez por todas. Como ele é Deus, os animaizinhos não restabelecem justiça. Para ter justiça, tem que ter equidade de dignidade. O animal é muito menos digno que Deus. Como Jesus é Deus, basta um sacrifício para sempre. Bem, e o que acontece na hóstia e no vinho? Bem, na hora que eu levanto, falo as palavras e levanto a hóstia, a filosofia ensina que existem duas formas de você ver uma substância, que é a substância, que é um princípio que dá unidade a todas as características, e os acidentes, que são as características. Espera aí, eu vou explicar. Eu tenho uma altura, uma cor da pele, a minha fisionomia, tudo. Certo? Isso se chama acidente. Entenderam ou não? Juntando tudo, alguma coisa mantém os acidentes unidos, não é? Sim ou não? Que no nosso caso é a alma espiritual. E se chama substância. É um princípio de unidade. Quando eu morro, a minha alma espiritual, que é a substância que mantém, ela sai. O que acontece com os acidentes? Decompõe. Entenderam agora aqui? Então o pão, ele tem cor branca, textura de pão e gosto de pão. E a substância que mantém o pão, que é uma substância de pão. Quando eu levanto a hóstia, o mesmo sacrifício de 2000 anos se faz presente. Se alguém pudesse enxergar aqui, vocês iam ver Jesus morrendo e ressuscitando ao mesmo tempo. O mesmo de antes. Tem gente que enxerga isso, né? Já viu visão mística aqui do que acontece. Naquele momento, Jesus tira a substância do pão e põe a sua substância. Mas mantém os acidentes. Por quê? Porque ninguém ia conseguir comer sangue. Vocês iam vomitar. Concordam ou não? Bem, com o vinho a mesma coisa. Existe o gosto de vinho, a cor do vinho, a textura do vinho. Certo? A substância do vinho. Quando eu levantar o cálice, Jesus tira a substância e põe a sua substância. O corpo, sangue, alma e divindade. Bem, como é que justifica isso? Aqui em Lucas está a multiplicação dos pães. João, que é mais teológico, antes da Eucaristia,
O que João apresenta? A multiplicação, João capítulo 6, vocês vão ler depois em casa. A multiplicação dos pães, para dizer que Jesus cria tudo do nada. Tudo bem? Depois, em seguida, os apóstolos estão com um barco no mar e Jesus caminha sobre para dizer que toda a natureza está submissa a ele. Depois, ele chega primeiro que os apóstolos. Ou seja, o tempo também está submisso a ele. Ou seja, para a Eucaristia, você tem uma pessoa que domina sobre a criação, cria tudo do nada, que as leis da natureza estão submissas a ele, e o tempo também. Então ele tem tudo para tirar a substância do pão e pôr a dele. Entendeu? Ele tem todos os poderes para isso. Se ele pode criar tudo do nada, inclusive o pão, por que ele não pode tirar só a substância? Entenderam até aqui ou não? Quem comunga recebe várias graças. Você recebe força para não cair mais no pecado. Você recebe amor para saciar essa carênciazinha que o povo tem hoje. Ciúminho, carênciazinha, né? Essas coisinhas aí, ciúminho de amizade. Isso tudo é carênciazinha de gente que não reza, que não tem vida íntima. Então você comunga, você é saciado a carência. Por isso que a igreja não tem dó. Por exemplo, se uma mulher é abandonada pelo marido e houve um casamento de verdade, ela fala que não pode casar de novo. Ah, a igreja é má. Não, porque ela sabe que se a pessoa tiver Jesus, ela é muito mais feliz se casar de novo. E quem casa de novo, a maioria das vezes, sofre mais ainda. Então ela sacia a sua carência, aumenta a unidade, dá o dom do perdão, dá fortaleza para suportar as provações, te faz ser perseverante. São várias consequências da comunhão. Te faz configurar Jesus, te faz amar a igreja, te faz aumentar a fé. Então a Eucaristia é o alimento para a alma. Se a gente alimenta o corpo todos os dias, claro que se nós alimentarmos a alma todos os dias, mais força teremos. Bem, agora eu cheguei na segunda parte, que é as pessoas que não acreditam na Eucaristia, o que houve durante a história? Milagres eucarísticos. Eu só vou contar agora do milagre que deu origem ao Corpus Christi. Olha para vocês verem o que Deus fez para chegar a essa festa. Existia um padre de Praga, na República Tcheca, que antes era Tchecoslováquia, eu não sei na época o que era. Provavelmente o reino da Hungria, ali da Bavária. Né? Esse padre não acreditava na Eucaristia. Só que ele é um padre humilde, porque tem padre que não acredita na Eucaristia e bate a tecla. Teve até uma palestra ultimamente em Goiás falando que ali é só um símbolo. Um absurdo, uma heresia, deveria ser excomungado. Né? Mas esse padre, além dele não acreditar, ele era humilde. Ele queria acreditar. Ele pediu a fé. O que ele fez? Ele saiu de Praga em peregrinação para Roma, pedindo, celebrando nos altares, pedindo que aumentasse a sua fé. Quando ele chegou numa cidadezinha chamada Bolsena, na Itália, ele foi a um altar de pedra, que era uma pedra que tinha matado uma Santa Cristina, pelo próprio pai, porque não aceitava o amor que ela tinha à Eucaristia, à igreja. O pai tentou matá-la várias vezes, não conseguiu, o pai, e depois jogou ela na pedra, no lago. Essa pedra estava lá, fez um altar dela, tudo. Como ele sabia que Santa Cristina era muito devota à Eucaristia, ele celebrou a missa e pediu que aumentasse a fé dele na Eucaristia. Na hora que ele levantou a hóstia, o que aconteceu? Começou a sangrar e a pingar sangue. Ele não conseguiu nem terminar a missa. Aí caiu o sangue no corporal, ele pôs no corporal, juntou a hóstia com sangue, saiu e pingou na pedra, que está lá até hoje os pingos nas pedras, né? Tanto no altar quanto no chão. Foi pingando. E foi chamando o pessoal da cidade e, coincidentemente, providencialmente, o Papa Urbano IV estava em Orvieto, que é pertíssimo de Bolsena, descansando.
Todo mundo disse que o Papa estava lá e disseram, vamos levar em procissão para o Papa ver. Saíram em procissão de Bolsena para ir para Orvieto, o padre, todo mundo, e foi juntando gente, até que o próprio Papa depois entrou no meio da procissão naquele dia. Bem, para essa história, vamos ao Papa. O Papa era o bispo da Bélgica, chamado Jacques Pantaleon. Algumas décadas antes, uma outra santa, devota da Eucaristia, chamada Santa Juliana, da Bélgica, amava demais a Eucaristia, e um dia ela teve uma visão de uma lua cheia, em que Deus deu e uma parte da lua escura. E Deus deu um discernimento para ela, que a parte da lua clara eram as festas da igreja, e a parte escura era uma festa que faltava. Ok? Isso foi 1200 e pouco, viu? Ela nasceu em 1193, ela foi revelar, ela virou religiosa, ela foi revelar isso 20 anos depois. Depois de 20 anos, ela revelou ao bispo de Liège, na Bélgica, chamado Dom Roberto, e ao bispo Jacques Pantaleon, que é um dominicano, que era nada mais, nada menos que o Papa que estava descansando, entre aspas, do lado do milagre. Entenderam o negócio? Um padre sai e recebe um milagre eucarístico, um Papa que ouviu de Santa Juliana que Deus falou que faltava a festa mais importante, das mais importantes, que é a da sua Eucaristia, que ele tinha ouvido quando era bispo na Bélgica. O cardeal Cher já tinha iniciado a celebração do Corpus Christi na Bélgica, antes do Papa, em 1258, mas Santa Juliana já tinha morrido. Então, em 1263, houve um milagre, e em 1268, o Papa Urbano IV institui Corpus Christi com a procissão. Entenderam que a Eucaristia não é para qualquer? Bem, vocês sabem que no protestantismo, a Eucaristia não é Cristo, representa. Claro, porque para ser Cristo, para ter a transubstanciação, a mudança de... Então, o nosso chama transubstanciação, que é a mudança da substância. O protestante é consubstanciação, como se fosse representar. Claro, para ter transubstanciação, é preciso ter a sucessão apostólica. O que é isso? O Dom Carmelo me ordenou, alguém ordenou o Dom Carmelo, que alguém foi ordenado até chegar aos apóstolos. Se não tiver sucessão apostólica, não é Eucaristia de verdade. Os únicos que têm somos nós e a Igreja Ortodoxa. Os da Igreja Anglicana, que também era católica, e o rei Luís Henrique VIII tomou a Igreja Católica para ele e fundou uma igreja, alguns padres e bispos têm querido voltar à Igreja Católica. Então a igreja aceitou a volta, mas eles vão lá e ordenam de novo, porque não acredita na sucessão apostólica. Tem que ter sucessão apostólica para a missa acontecer. Foi longo, mas eu acho que vocês entenderam que aqui não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer. Nós estamos diante do maior milagre da história. Eu, reborréia, miserável, pecador, fedido, quando usam desodorante, né? Simplesmente tenho o poder de fazer Deus me obedecer. Todas as vezes que eu falo e levanto, Deus obedece e transforma o pão em Deus. O sacrifício se faz presente aqui de 2000 anos. O mesmo, como se estivesse no Calvário. E é ele que se esconde tanto, é tão desprezado. Uma pamonha tira a pessoa da missa. É de matar. Uma festinha de 15 anos tira a pessoa da Santa Missa. Ou durante a semana, o Pilates, a academia e outras coisas mais tiram da missa. Era para nós virmos de joelho, de longe. Né? Usa o carro da roça para vir comprar
aqui no supermercado umas 10 vezes a semana, mas na missa é longe. E aqui acontece algo tão extraordinário. Jesus fica ali também no sacrário, te esperando a visita. E é desprezado. Hoje é o dia de nós decidirmos amar verdadeiramente essa Eucaristia, que é a paixão, morte e ressurreição daquele que criou o mundo, que poderia nos deixar de lado, mas quis nos amar até o último instante e que nos dará felicidade. A Eucaristia é a nossa felicidade, é a antecipação do céu. Que nós amemos cada vez mais a Santa Eucaristia. E não tem jeito mais fácil do que através de Maria, porque Maria foi a árvore da vida, a que gerou a Eucaristia. Assim como a cruz é a árvore da vida, aquela árvore que foi proibida quando pecou. Você não pode mais estender a mão para a árvore da vida. Por isso que a gente morre. O fruto que foi proibido, foi devolvido, é o fruto da vida eterna, que é a Eucaristia. Que Nossa Senhora nos ensine a amar seu filho e até dar a vida por ele, se necessário for. Assim seja.